Olá, nós vamos continuar nessa próxima sessão. Acompanhe comigo. Jesus respondendo aos saduceus sobre o assunto da ressurreição, ele disse lá em Mateus 22, 29, que o erro deles, justamente por não entenderem a respeito da ressurreição, era o fato deles não conhecerem as Escrituras. Vocês estão enganados porque não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Jesus respondeu para eles quando eles pediam um sinal dos céus. Em outra ocasião, de maneira semelhante, também fariseus e saduceus pediam a Jesus um sinal do céu e semelhantemente Jesus respondeu que eles conheciam os tempos, quando ia chover, quando não ia chover, quando o céu estava de uma cor, de outra cor, mas não tinham discernimento a respeito dos tempos. E Jesus ali repreende aquelas pessoas, aqueles saduceus por não conhecerem as Escrituras. Podemos também lembrar do profeta Oséias, aquele famoso versículo de Oséias capítulo 4, versículo 6, onde ele diz que o povo estava perecendo por faltar-lhe conhecimento. Então, conhecer as Escrituras é o que vai nos salvar nos tempos tenebrosos que nós já estamos começando a viver. Muitas vezes nós damos ênfase, sobretudo agora, nos últimos tempos, você deve ter ouvido muito a respeito do final dos tempos, da grande tribulação, das perseguições, etc. Normalmente, nós damos ênfase a essas perseguições e a tribulação e tudo mais. É verdade, isso vai acontecer e já começou a acontecer. Mas uma das coisas que acompanharão e talvez é mais contundente nos finais dos tempos é a perseguição através do engano, ou seja, o engano penetrando na vida das pessoas, inclusive naqueles que se dizem cristãos, muitas vezes são cristãos apenas nominais. Então, quando nós pensamos na morte do corpo, óbvio que nós tememos e devemos nos preocupar com isso, mas qual é mais terrível? Ter uma morte natural ou ter uma morte eterna? Vamos lembrar que Jesus, lá em Mateus capítulo 10, 28, ele diz o seguinte: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir toda a alma, como o corpo no inferno. De quem você acha que Jesus está falando nesse versículo? Quem tem poder sobre todas as coisas? Obviamente ele estava falando de Deus. Deus tem o poder sobre a vida e a morte. Deus tem o poder sobre todas as coisas. Aliás, esse poder o Senhor deu a Jesus Cristo quando ele desceu ao inferno e ele tomou de volta as chaves que estavam na mão de Satanás. E ele tem o poder sobre a morte e o inferno. Mas aqui a gente percebe que a respeito dessa grande tribulação, a maior tribulação, o maior perigo que nós corremos, que o cristão pode correr, é cair nesse engano e o que pode culminar na perda da sua vida eterna. E tudo isso vai acontecer, ou está acontecendo já, na iminência da segunda vinda de Jesus. Mateus 24 é um dos textos mais extensos dos fins dos tempos. Se você for observar atentamente, você vai ver que Jesus ele dá maior ênfase ao engano que virá nos finais dos tempos do que especificamente as perseguições. Quero chamar a tua atenção para o versículo 1 a 5, já, de início do Mateus 24. Observe que Jesus está saindo do templo e enquanto ele caminha, os seus discípulos se aproximam de Jesus e começam a observar aquelas construções todas, e eles ficam admirados com aquilo. Fazem uma pergunta, ou melhor, Jesus faz uma pergunta: vocês estão vendo todas essas coisas? E ele disse para eles: eu garanto a vocês que não ficará pedra sobre pedra. E depois os discípulos eles começam a perguntar para Jesus quando que essas coisas vão se suceder.
E olha a resposta de Jesus no versículo 4. Jesus diz para eles: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E aí ele vai seguindo, explicando a respeito dos finais dos tempos, das perseguições, mas ele vai sempre falando, ele começa falando a respeito do engano e ele vai dando maior ênfase sobre o engano que viria sobre a terra, sobre os cristãos no final dos tempos. Observe o versículo 11 do capítulo 24. Ele diz: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mateus 24, versículo 11. O versículo 24 e 25, também desse mesmo capítulo, Jesus diz o seguinte: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas. Observe isso, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Jesus, ele está fazendo um aviso antecipado a respeito desses enganos, dizendo que nos finais dos tempos, muitos falsos profetas, falsos mestres apareceriam e com milagres, sinais, prodígios, maravilhas, e que, se possível, enganariam até os eleitos. Então, 4 versículos diferentes nesse mesmo capítulo, Jesus está advertindo sobre esses enganos através de palavras e milagres. Falsos profetas, falsos cristos. Em Mateus 7,15, ele já falou que falsos profetas operariam nesse espírito de engano. Observe lá, Mateus 7, 15 e 16. Ele diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seu fruto. Pode alguém colher uva de espinheiro ou figos de erva daninha? É fácil, talvez seja mais fácil, nós percebermos ou atentarmos para alguém que está se dizendo que é Cristo, ou seja, para os falsos cristos. Porém, discernir e reconhecer um falso profeta não é tão simples assim. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse que eles viriam realizando sinais, prodígios e maravilhas e operariam no espírito de engano. Ou seja, esses falsos profetas, eles virão com palavras falando aos ouvidos das pessoas, profetizando coisas boas. Ou seja, a atração por esses falsos profetas é muito mais fácil e mais, de certa forma, aceitável do que os falsos cristos. E hoje em dia nós vemos os movimentos, como as pessoas correm muitas vezes atrás dos profetas. E como é que nós vamos discernir e conhecer verdadeiramente um profeta? Jesus, ele já disse isso, já nos advertiu. Ele disse: pelos frutos. Agora, pense comigo. Para você conhecer os frutos de uma pessoa, você precisa andar com ele. Você precisa conhecê-lo na sua intimidade, ou pelo menos ter maior tempo com ele. Vai daí que é mais fácil conhecer um falso Cristo do que um falso profeta. Por isso, nós precisamos atentar para estas coisas que Jesus disse que aconteceriam nos finais dos tempos. Lembra-se também que lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 21 e 23, Jesus disse assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Eu lhes direi claramente: não os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Ou seja, Jesus está falando justamente, advertindo justamente a respeito deste espírito de engano que já está operando e que vai operar de maneira mais contundente no final dos tempos. Então, por hoje nós vamos ficar por aqui.
nas próximas aulas nós vamos aprofundar, nós vamos examinar todo esse Salmo de número 2 e para nós chegarmos à conclusão se realmente estamos vivendo ou não nesses tempos. Até a próxima.